BH aqui mais uma vez no canal Mídia Ancap, hoje para comentar os segredos de Estado vazados pelo Wikileaks. E não só nessa última leva da prisão do Assange, mas sim uma recapitulação de tudo. Ou seja, eu fiquei muito tempo pesquisando, então por favor já deixa um like nesse vídeo, ativa o sininho de notificações e é isso. Enfim, primeiro uma introdução do que é o Wikileaks, o famoso Wikileaks. Ele é um site fundado em 2006 por Julian Assange, um programador e jornalista australiano. Desde jovem, Assange sempre teve interesse por essa área da informação e da tecnologia, tendo até mesmo feito parte de um grupo de hackers, chamado de International Subvisors. Outra coisa interessante é que ele estava na lista de interessados no Bitcoin, antes mesmo do Bitcoin ser trazido a público. Essa lista era composta por 700 pessoas, em sua maioria anarcocapitalistas. Eu ainda quero fazer um vídeo só sobre o início da história do Bitcoin, então fica para o futuro, mas essa lista tem vários nomes muito legais. Apesar da vida do Julian Assange ser um assunto muito interessante, eu quero falar mais sobre os segredos da Wikileaks, então vamos prosseguir. Apesar de ser parecida com a Wikipédia, isso se dá apenas pelos dois sites terem sido feitos com o mesmo software de código aberto. Traduzindo, eles foram feitos pela mesma base. Porém, o Wikileaks não é uma wiki, então você não pode confundir isso. Ou seja, não é qualquer pessoa que pode entrar e editar igual a Wikipédia. É só a aparência que é parecida. E para você que se pergunta como eles conseguem tantos segredos, funciona da seguinte forma. O Wikileaks foi lançado em 2016 e desde essa data qualquer pessoa pode submeter ao site alguns documentos confidenciais que ela tem em sua posse, com a garantia de que o site irá preservar a sua identidade quando esses documentos forem divulgados. Então o portal, a equipe do Wikileaks, analisa esses documentos, verifica a veracidade deles e publica. Em resumo, alguns ex-funcionários do Estado, jornalistas, membros da polícia, soldados, hackers e etc. mandam as informações para a equipe do Wikileaks, para o Assange, e ele divulga essas informações de forma anônima. Então é assim que ele consegue as informações. E a cada informação que ele consegue, o Wikileaks fica mais famoso e mais pessoas podem mandar informações para ele. Então é uma bola de neve contra o Estado. E daí nessa época da criação do Wikileaks, que eu falei em 2006, aconteceram apenas alguns vazamentos, nada demais. Mas apenas em 2010 que o Wikileaks realmente estourou, quando um ex-soldado da Força Aérea Americana, Bradley Manning, que hoje em dia é chamado de Chelsea Manning, vazou um vídeo de um helicóptero Apache norte-americano metralhando brutalmente jornalistas confundidos com terroristas. Eu vou colocar aqui um trecho disso, talvez até já esteja passando. E se você não quiser ver as pessoas sendo mortas, fecha os olhos por 10 segundos ou passa um pouco o vídeo pra frente. E se a tela estiver borrada é porque o YouTube mandou tirar essa parte. Mas enfim, olha como foi brutal. E outro caso muito famoso também do Wikileaks é o caso da Hillary. Sim, Hillary Clinton, você deve saber quem é Hillary Clinton. Durante a campanha às eleições presidenciais de 2016 nos Estados Unidos, o Wikileaks divulgou e-mails e outros documentos do Comitê Nacional Democrata, que é o partido da Hillary, e do gerente de campanha da Hillary, que é o John Podesta. Os e-mails revelavam como a cúpula do partido favoreceu a Hillary nas primárias e trabalhou para desacreditar seu principal adversário, Bernie Sanders. Porque lá nos Estados Unidos funciona da seguinte forma, você tem uma eleição antes dentro do próprio partido para ver quem vai concorrer à eleição de verdade, vamos dizer assim. Então a Hillary ela foi favorecida nessa eleição primária, que é muito importante. E se você não lembra do Bernie Sanders, foi o candidato do Post Malone. Para quem não entendeu essa referência, clica no vídeo aqui no card. Enfim, esses vazamentos causaram danos significativos na campanha da Hillary Clinton. Foi atribuído pela própria candidata como um potencial fator de sua derrota para o Donald Trump. Então, como você pode ver como a influência do Wikileaks foi forte nos Estados Unidos. E para quem não sabe, a Hillary é tipo a versão da Dilma americana. Então até que o povo americano se beneficiou um pouco com isso. Porque seria um verdadeiro caos ter ela no poder. Enfim, outro vazamento marcante foi o de mais de 90 mil documentos sobre a Segunda Guerra do Afeganistão. Para quem não lembra, foi a guerra que aconteceu depois do 11 de setembro,
quando Bush, que era presidente dos Estados Unidos, ele teve o objetivo de encontrar Osama Bin Laden e seus apoiadores, que eram membros do Talibã. E os documentos vazados continham descrições de acontecimentos como civis mortos pelo exército de coalizão, que seria a união de vários exércitos, como Estados Unidos, Inglaterra e vários outros países. E também há relatos de 150 incidentes no quais as forças de coalizão, inclusive os soldados britânicos, mataram e feriram civis. E a maioria disso jamais foi divulgado, só pelo Wikileaks. Então também teve várias centenas de confrontos entre soldados afegãos e paquistaneses, que são dois exércitos que eram supostamente aliados. E também teve massacres de civis que foram apanhados onde aconteceram explosões e conflitos de guerra. Enfim, é uma longa lista de incidentes nos quais os soldados da coalizão atiraram uns contra os outros. Sim, eles eram aliados e acabaram atirando um no outro. E também envolvendo soldados afegãos com mortos e feridos. E muitos civis mortos nesses confrontos. Enfim, em resumo de toda essa história que eu acabei de falar, é que mataram muita gente inocente para encontrar o Bin Laden, só que eles não divulgavam isso para poderem continuar a busca sem boicote. E também teve o caso Guantánamo. Foram vazados documentos de quase todos os prisioneiros de Guantánamo, que, para quem não sabe, é uma prisão americana, uma prisão dos Estados Unidos, que fica em solo cubano. Então lá é onde os terroristas, segundo a definição americana de terroristas, são levados para serem torturados. Não que eu esteja defendendo os terroristas que são levados para ser torturados, mas estou dizendo que os Estados Unidos pode levar quem ele quiser para lá. Não tem uma... enfim, Guantánamo, por algum motivo, não se encontra em nenhuma convenção internacional de direitos humanos, diferente do solo americano. Então, convém aos Estados Unidos mandar uma galera para lá, onde ninguém, exceto eles, pode entrar e verificar as condições dos presos. Resumindo, se isso acontecesse dentro dos Estados Unidos, ia encher de jornalista, a ONU ia poder entrar, ver o que está acontecendo, presos teriam direito a advogado, direito a julgamentos. Em Guantánamo isso não acontece, lá é domínio total dos Estados Unidos, portas fechadas e ninguém sabe o que acontece. Aí você me pergunta, isso é uma dúvida bem recorrente, como que os Estados Unidos têm uma prisão em Cuba, se os dois países, se os dois governos se odeiam? Então, isso aconteceu meio sem querer e agora não tem volta. Resumindo, era uma base americana em 1898, na Guerra Hispano-Americana. E depois foi assinado um acordo que, quando os países consentissem que a região não era mais necessária, então ela voltaria para a custódia de Cuba. Porém, obviamente, os Estados Unidos não quer devolver a área para o governo cubano, que, assim como o governo americano, também não possui legitimidade nenhuma em reivindicar a área. Então acontece que os Estados Unidos pagam um aluguel ridículo de $4.000 por ano e o governo de Cuba até se recusa a sacar. Isso já faz muito tempo, deve ter uma grana lá. Apesar que é ridículo, $4.000 de aluguel por ano por uma área extremamente gigante. Mas se eles deixarem eu sacar, eu aceito. Enfim, é uma treta muito grande que passa por personagens como a União Soviética, Espanha, guerras, a Revolução Cubana e etc. Qualquer dia eu posso falar melhor sobre isso, mas não é o foco de hoje. Enfim, outro vazamento foi o da arquitetura de vários foguetes da NASA. E belo e moral, boicotar uma agência criada com dinheiro roubado, usando recursos de pessoas que passam fome, para um burocrata colocar uma bandeira ilegítima na Lua. Enfim, agora eu vou passar mais rápido porque o vídeo já está muito longo. Documentos contendo todos os locais nucleares dos Estados Unidos que foram declarados para a Agência Internacional de Controle Nuclear, ou seja, os lugares que os Estados Unidos mexem com energia atômica, constrói bombas e etc. E também teve um caso da espionagem por celular, que em 2011 a Wikileaks divulgou um sistema de espionagem em massa realizados por governos de diversos países em telefones celulares. Isso não é surpresa para ninguém, mas é bom que venha a público. Computadores também foram espionados e perfis das redes sociais dos cidadãos, ou seja, o governo está te vigiando. Acho que você já deve ter percebido isso. Enfim, o documento do Wikileaks diz que essa prática foi adotada por 25 nações, essa prática de espionagem dos seus cidadãos, e entre elas, veja só, o Brasil. E isso foi por intermédio de 160 empresas de inteligência.
Ou seja, eles te espionam com o seu próprio dinheiro e sustentam 160 empresas com impostos, para você ver como o dinheiro é bem gasto. Enfim, esses foram os vazamentos que eu achei relevante trazer para vocês. Se você acha que faltou alguma coisa, comenta aqui embaixo para que outras pessoas e eu possam pesquisar sobre isso. E última coisa, antes de ir, eu queria dizer que agora eu aceito doações em criptomoedas para melhorar aqui a infraestrutura do canal e, como consequência, o desenvolvimento do movimento libertário brasileiro. O link está na descrição do vídeo. Por hoje é só, fico por aqui e até a próxima.